prevencionistas. Hoje estamos aqui em mais uma quarta-feira com segurança do projeto de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho de A a Z. Hoje trazendo um dos nossos convidados super especiais, que é o Washington Barbosa, doutorando em Engenharia de Segurança do Trabalho, especialista em Engenharia de Produção, SGI, Ergonomia. Ele também é servidor da Fiocruz, que vai falar sobre o projeto de prevenção de tragédias e metodologias de segurança proativa, riscos de emergência, o MESP, que é uma metodologia desenvolvida por ele para a ação das avaliações de engenharia de segurança nos acidentes, né? Mandar um grande abraço aí para Joelma, acabou de entrar, grande técnica de segurança do trabalho, da Coteminas, unidade João Pessoa. Um abraço para todos aí, o Jones, o Gonzaga, Fernando, gerente geral. Joelma, que é uma grande profissional, já trabalhou comigo. Grande Félix, engenheiro, Félix, especialista aí em químicos, né? Engenheiro de segurança do trabalho, né? Um grande profissional, mas que tem uma expertise especial em químicos. Né? Eu preciso ainda me aprofundar muito, hein, Félix? Estudar químicos, cara, é muito complexo. Parabéns aí, que você é um grande profissional que está sempre se qualificando. Técnica Vanessa. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de prevenção de tragédias e a metodologia da segurança proativa, riscos de emergência, o MESP. O nosso convidado já chegou, já vou mandar para ele aqui o convite, que é o nosso grande Washington. Aqui tem o meu sobrenome aí. Robson Perfume, acabou também. Hoje é um dia muito especial, com o nosso convidado que acabou de entrar, grande Washington, meu amigo. Tudo bem, João? Tudo bem? Indo. Acertando aqui a câmera. Aqui. Perfeito, vamos fazer os ajustes iniciais. Primeiro, Washington, agradecer a você por se disponibilizar a participar do nosso projeto Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho de A a Z, que acontece todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Tem apoio da ANEST, da AEST Paraíba. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Washington. Estávamos tentando, né, ver as agendas, né, Washington, e até que Sim. Conseguimos. Ótimo, fantástico. Eu vou fazer aquela apresentação rápida que nós sempre fazemos no início da nossa live. Você está conseguindo me ouvir bem? A imagem está ok? Sim. Pessoal, Tá. vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Vocês que estão entrando aí, Marina, Fernanda, Robson, Joelma, o Félix, digam aí como é que tá, se a imagem está ok, se o áudio está ok, não é isso, Washington, para nós conversarmos. Aqui tá ótimo. Meu áudio também tá bom? A Joelma está dizendo que está ok. Então, Washington, o nosso projeto ele tem como objetivo apresentar, debater e divulgar nos ambientes virtuais, aqui no Instagram, temas e ações de saúde e segurança do trabalho de interesse da classe prevencionista, que quem somos? Somos todos nós trabalhadores, né? Para contribuição para a melhoria do ambiente laboral, auxiliando a sociedade para o desenvolvimento do país. Então, hoje, estamos trazendo aqui um grande profissional, que é o Washington Barbosa. Tem meu sobrenome, mas ainda depois eu vou pesquisar a árvore genealógica aí, Washington, para a gente ver se tem alguma proximidade, né? O Washington, que é engenheiro de segurança do trabalho, doutorando e mestre em engenharia de produção, especialista em SGI e ergonomia, e é servidor da Fiocruz Rio. Né? Então, um grande profissional que hoje vai falar sobre o projeto de prevenção de tragédias e a metodologia da segurança proativa, riscos de emergência, o MESP. Não é isso, Washington? Sim, a proposta é essa, né? A gente estava conversando tem alguns meses, né? Você fez o convite e agora estou podendo fazer essa conversa, né? E agradeço. Ótimo. Então, para aqueles que estão entrando agora, Washington, eu queria que você gostaria que você falasse um pouco das suas experiências profissionais
Quem é o Washington Barbosa? Sim, João, primeiro eu queria agradecer, né, te dar os parabéns, né, pelas essas lives. Eu acho que é muito importante fazer essa divulgação. E eu tenho um lema, né, que assim, juntos somos mais fortes, né? Então acho que o momento, né, de separar, né, de que há nenhum tipo de cisão é muito trabalho, né? Então a gente está falando de vidas de pessoas, né, do meio ambiente, né, do patrimônio das empresas, os empregos das pessoas, né? Então acho que é muito importante ter esse foco. A segurança tem essa importância, né? Eu vejo muito nas suas postagens, né, tentando trazer essa questão dessa consciência, né? Porque a gente vive um dia muito, uma cobrança muito grande por lucro, por produtividade, né? Por atingir metas. E acho que é importante, né? A gente estar aqui, né? Eu tenho grande parte da minha experiência profissional sempre foi na área de produção, atingindo meta, supervisionando pessoas. Mas antes de tudo, né? Eu acho que é a saúde dos trabalhadores, né? A questão do meio ambiente e da continuidade do negócio, né? Porque às vezes uma decisão errônea, né? Talvez aquele momento parece que vai dar lucro, vai ganhar, a empresa vai ter aquela produtividade altíssima, mas mais para frente a gente tem histórias que não são muito legais. A gente vai falar um pouquinho delas, né? Então, Perfeito. falando um pouquinho de mim, você já falou o meu mini currículo, né? Eu sou engenheiro e técnico mecânico, né? Eu iniciei na década de 80, início da década de 80, 81, a escola técnica. Uma experiência única aqui no Cefet do Rio de Janeiro, me trouxe assim um amadurecimento muito grande. Desde 84 eu estou trabalhando em grandes empresas e tem sido uma experiência realmente gratificante, né? Então, engenheiro técnico mecânico, aí depois eu fui fazendo as especializações, fiz em qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente, né? Uma em cada área, né? Foi assim um momento muito interessante. E também fiz o mestrado em engenharia de produção e agora sou doutorando, né? E esse doutorado está me trazendo todo um repertório, né, de questões, né, para a gente estar discutindo, né? E assim, depois uma pesquisa que já leva 6 anos, né? Eu fiz o meu mestrado tem 20 anos, né? Então, para você entrar de novo na área acadêmica, você tem que verificar como é que os artigos estão sendo publicados. Então, foram 2 anos de internando de novo, participando de aulas como ouvinte. Já estou em março agora, vou fazer 4 anos no doutorado. Então, tem sido uma jornada bem gratificante, né? Cansativo, né? E você, às vezes, você tem que priorizar, mas eu tenho tido bons resultados, né? Mas, na essência, é isso, né? Das questões, né? E também sou professor, palestrante, auditor, né? E eu me considero assim, uma pessoa que tem muita ligação com as empresas, né? Eu tenho esse lado de professor, de auditor, né? Mas o meu viés é muito forte com as empresas, né? Então, acho que é muito importante a gente, dentro desse trabalho, né, trazer uma linguagem que seja entendível, né? Do técnico, do gerente, né? Da alta direção, porque na engenharia de segurança, e num termo mais em inglês, o safety science, a gente tem muitas terminologias, muitas formas de trabalhar, né? São muitos profissionais, engenheiros, muitos engenheiros, né, técnicos. A gente tem os psicólogos, tem os sociólogos, então é uma área imensa, né? Então cada um trazendo a sua abordagem, e eu estou trabalhando nessa linha de tentar trazer uma linguagem que seja execuível, né? Porque eu tenho assim uma forma de trabalhar que eu tento ligar a teoria com a prática, né? Então os cursos que eu sempre fiz, eu apliquei nas empresas que eu chefiei, fui gerente, e no doutorado não tem como sair, né? Então, e aí a gente vai falar um pouquinho desse projeto, né, dessa metodologia, da capacitação mais para frente. Então, acho que inicialmente seria isso, João. Então, para Ótimo. agradecer, dar parabéns e vamos em frente. Acho que o lema é assim, juntos somos mais fortes, né? E parabéns pelo seu trabalho, né, pelas suas postagens, são muito boas, é bom reforçar, né? Eu acho que você traz contribuições muito importantes, né? A gente já teve várias conversas anteriores, né? Então, parabéns, tá, João? Parabéns pela essa live também, por estar fazendo esse trabalho. Obrigado. Olha, o Ivan aqui já está
participando, Ivan Cunha, né? Grande professor Ivan. Eu tenho estudado as postagens desse doutorando. Obrigado. Maria Lorenzetti participando, Balbi, André Lima, Maria Lorenzetti, Joelma, lá de João Pessoa, todos os profissionais que estão entrando aqui, Félix, engenheiro de segurança do SESI. Washington, conversa conosco aí. O seu projeto fala de um projeto de prevenção de tragédias, né, e a metodologia da segurança proativa, riscos e emergências, o MESPRE. Então, o que seria o MESPRE? Para a gente Sim, entender sim. um pouco melhor. Tá. Então, agradecer o Ivan também está participando também, a gente já teve conversas, né? Ele é um engenheiro sênior lá do Rio de Janeiro, coordenador de curso de segurança do trabalho, então ele trouxe. E é um trabalho que não é um trabalho de equipe, né? Assim, tenho os meus professores orientadores, sou Gilson da UF, professor Assédio da UFRJ, sou Mário Vidal, e os profissionais que eu estou em contato, Ivan, você, né, e muitos, né? Eu estava fazendo um cálculo, assim, de pessoas que eu já tive contato com essa questão da capacitação, né? Já foram 11 turmas. Então, 200 pessoas já passaram em cursos e avaliações mais 50. Então, já são 250 pessoas, sem contar as postagens, né? Que estão na ordem de milhares, né? Estão mais de 15 mil visualizações lá no blog. Então, é um trabalho em conjunto que eu vou aproveitando, né, as contribuições, né, suas, do Ivan e de outros profissionais para dar mais um upgrade, né? Então, o projeto Prevenir Tragédias, ele tem assim, ele é um processo que vem amadurecendo, né? A temática inicial é gestão de riscos, né? Gestão de riscos é um tema bem abrangente. Inicialmente a gente falou um pouquinho, né, da gestão de riscos, né? Só que aí você vai estudando toda aquela teoria, todo aquele estudo de casos, né? E uma coisa que me tomou muita atenção são os grandes eventos negativos, né? E aí eu estou cunhando algumas frases e palavras, né? Então, os eventos negativos maiores e fatais, né? Porque nesses eventos você tem realmente um impacto, né? O impacto de um grande acidente, o impacto de uma morte, isso traz um olhar importante, tem que ser detalhado, né? Então, nesse estudo, eu comecei a estudar esses grandes eventos no Brasil e no mundo, né, acima de relatórios, né, em cima das aulas, os professores falavam, né, em cima dos artigos, eu vim amadurecendo várias questões, né. Na Fiocruz, eu comecei a fazer um trabalho na gestão dos produtos perigosos da Fiocruz. Infelizmente, não dá assim, nessa forma. Normalmente, eu apresento em forma de slides, modelos, figuras, que são bem explicativos, né. Então, eu comecei na Fiocruz, né, analisando a gestão dos resíduos dos produtos perigosos da Fiocruz, né, num depósito. Isso foi há 6 anos atrás, né, e todas as questões, né, da logística. E é incrível que há 2 anos atrás, né, você teve o acidente do Porto de Beirute, né, aquela grande explosão, né. Então, há 6 anos atrás, né, dentro da análise que eu estava fazendo dessa atividade, eu verifiquei que poderia ter também uma explosão devido a um local no subterrâneo dessa área de matéria inflamável, de produtos perigosos, tinha matéria inflamável. E no Porto de Beirute foi bem similar, né? A explosão não foi no armazém que estava o nitrato de amônio inicialmente, foi no armazém lateral, né, onde tinha explosivos. Esse fogo se propagou, entrou em contato com o nitrato de amônio, né? Então, quando você vê o vídeo lá do Porto de Beirute, você vê aquelas primeiras explosões, são explosivos, fogos de artifício, né? E aí depois, quando chega no nitrato de amônio, tem aquela grande explosão, aquele grande amarelo, né? Aquela coisa horrorosa que teve morte de centenas de pessoas, né? Então, é isso. Aí comecei a estudar, né? E comecei a aplicar as questões tradicionais, né? Como é que eu vou analisar risco, né? Mapa de risco, vou listar as questões, aí eu fico pensando, né? Risco é gravidade vezes probabilidade, e aí comecei a criar os mapas. Eu falei, não, isso aí não tá dando certo. E aí eu comecei a trabalhar na UFRJ com o professor Mário Vidal, né, com a ergonomia, né. E a ergonomia traz algumas questões bem interessantes, né. É uma forma de você ver. Eu estava querendo fazer ergonomia há décadas já, né. E aí ele traz todo um repertório, né, de conversas, de aproximação, né. Eu também tenho essa formação minha de
de muito operacional, né, de ter contato, né, com as pessoas. E como eu fui operador de refinaria, eu fui supervisor de produção, gerente, eu vim numa trajetória de muito contato, né, com e eu fui operador de refinaria. Então, eu preciso ter esse contato para entender melhor. Na primeira análise que eu fiz foi uma análise fria, de tipo checklist, questões que você salta os olhos, normalmente você faz, né? Quando você faz o curso de segurança do trabalho, você vai fazer as NRs e tal. Mas depois eu fui no conversando, se aproximando, né? Aí eu fui desenvolvendo. Na ergonomia tem análise ergonômica do trabalho, né? Que é para, tipo assim, quando você fala em ergonomia, você pensa muito em computador, né? LER-DOT, mas você tem uma ergonomia mais macro, né? Que é chamada macroergonomia, que acho que até deve um pouquinho na gestão da qualidade, né? Que foi a minha primeira especialização que eu adorei, né? Então eu fui aprimorando, né? E aí cheguei numa proposta de fazer uma análise que eu junte ergonomia com a segurança do trabalho, né? Num formato bem interessante. Nessa primeira avaliação eu trouxe algumas questões, que eu já até falei aqui dessa explosão do Porto de Beirute, né? E aí eu vim aprimorando, você tem que aprimorar, então você começa a ler os livros, você começa a ler os artigos, né? Tem os grandes pensadores de safety, né, da segurança, tem os modelos tradicionais, né, o dominó, o queijo suíço, tem os modelos mais aprimorados, que são o ACIMAP, o STAMP. Quem não está conseguindo acompanhar, tem um blog, né? Eu tenho um blog, tem no meu blog, nessas postagens, estão todas essas questões. Né? E aí eu fui aprimorando, né? Porque falei, não, é um insight dessas questões. Agora, como é que a gente pode pensar? Porque eu vejo um movimento muito, assim, de fazer coisas complexas, né? Na gestão de riscos, né? Então, você tem formas de analisar que estão ficando muito complexas, fica difícil para um gerente, para um diretor analisar. E aí eu fui tentando buscar algumas questões porque eu sou engenheiro mecânico, né? Então, o engenheiro mecânico tem essa visão muito de sistemas, de ligação. E quais seriam os sistemas que seriam mais apropriados para você estudar e também pegar essa história, né, anterior, né? E aí eu comecei a trabalhar com a abordagem sociotécnica. Né? A abordagem sociotécnica são 3 fatores que são importantíssimos, que é o ser humano, a tecnologia e a organização, né? E isso aí é a base para mim. Isso foi a base que eu comecei a trabalhar nos produtos perigosos. E aí comecei a estudar o estudo de casos, né? Estudo de casos, os grandes acidentes, né? Que aí tá lá no blog o Fukushima, o Challenger, né? Porto de Beirute, Texas City. Eu fui pegando alguns casos que são bem emblemáticos, né? E que foram estudados a fundo. E aí comecei a ver, não, tem grandes pressões atuando nesses sistemas, né? Só que quando você começa a analisar o acidente, você tem uma forma, assim, que eu acho assim, muito rápida de analisar e que eu acho perigosa, que a gente tenta sempre direcionar para a pessoa, né? Porque a pessoa é a ponta do iceberg. E a gente pode cair, se a gente cair na armadilha de pensar só na pessoa e não pensar numa forma mais ampla, você pode, assim, e eu tenho na minha formação profissional, eu tenho muito isso, né? De analisar a atividade, né? Não culpabilizar, né? Tentar ver, a pessoa foi treinada, a pessoa tá orientada, quais são as pressões que elas estavam exercendo? Será que a quantidade de tarefas estão sendo... Então, não estou falando de segurança, não, estou falando assim, de gestão mesmo, de chefiar pessoas mesmo. Então, você tem uma forma assim, mais humana de ver as pessoas, porque, infelizmente, a gente tem culturalmente, não é só no Brasil, no mundo, às vezes tem as pessoas que são mais coercitivas, né? Por causa do processo de produção e de metas. Então, você tem que ter um meio termo. Quando a gente começa a estudar, aprofundar a área de segurança, né? Muitas pessoas, não, o percentual do erro humano é altíssimo, de 80% a 90%. Eu falei, caraca, isso não bate. Isso, para mim, eu preciso estudar, aprofundar. E, assim, a gente tem uma máxima na gestão da qualidade que eu adorei, a gestão da qualidade. Eu fiz 10 anos depois que eu me formei, eu já era gerente. E ele tem uma máxima, eles falam, né? 80% dos problemas de qualidade estão ligados às questões gerenciais.
20% aos seres humanos. Isso, para mim, dá uma luz imensa para qualquer coisa, qualquer tipo de atividade. Quando eu venho para a segurança e começo a ver, não, 90% é erro humano e 10% organização, eu falei, tem uma coisa que a gente pode trabalhar, né? E aí comecei a ver as grandes pressões, né? Assim, as pressões que são feitas nos trabalhadores. Quando você tem um grande acidente, normalmente tenta se culpabilizar, né? O trabalhador, que é a pessoa mais frágil, às vezes o trabalhador morreu, né? Você tem as responsabilidades civis e criminais, né? A empresa não quer, né, assumir essa responsabilidade, que ela vai ter ônus financeiros e alta direção, às vezes até a questão mesmo de processo penal. Então é uma briga muito grande, né, que normalmente o trabalhador sai perdendo. E nesses estudos, né, aí você tem as pessoas mais iluminadas, as pessoas que têm uma visão mais ampla. Lohri, né, Michel Lohri, para mim é um dos melhores, né, lá no LinkedIn e nas redes postais, né. Ele tem 2 livros que são muito legais, ele tem também essa forma, ele é um engenheiro aposentado nuclear, e ele tem essa forma de ver, assim, num nível mais abrangente, né. Aí eu fui trabalhando nessa abordagem sociotécnica, e aí eu comecei a tentar fazer um paralelo, né, assim, o que são os riscos da organização e os riscos externos à organização. Os riscos da organização chamam endógenos, né, da termodinâmica, né, que endógenos da própria organização, né. E quais são as grandes exigências, as pressões que vêm de cima, além da organização, para dentro da organização. Aí eu chamo elas de variáveis exógenas, né, que eu acho que é um termo mais, apesar de ser um pouco técnico, né, mas para mim é muito mais fácil, né, discutir e falar desse formato, né. Endógeno da própria organização, exógeno fora da organização. Aí tem as grandes pressões econômicas, as pressões sociais, né. No caso de Fukushima, teve a questão, né, do evento da natureza do terremoto, né. No caso da NASA, né, tem as grandes pressões que foram exercidas para que os lançamentos acontecessem, né, 24 por ano, assim. Eu estou falando muito, né? Vai, corta um pouquinho aí. E vê como é que tá. Inclusive, da NASA teve até interferências políticas, né? Sim. Né, a NASA assim, a Vaughan é uma socióloga, né? Acho que a gente fala dos sociólogos, né? Você também tem os sociólogos na área de segurança. Então ela fez um trabalho que é muito interessante. O acidente da NASA foi em 86. Ela foi lançar um livro 10 anos depois dos estudos. Ela cunha um termo, que é a normalização do desvio, né? Que o desvio ele começa a acontecer, e aí vai ganhando algumas coisas, o pessoal, alguns pesquisadores, o fator latente, ou formas que vão se acumulando, latente e me esqueci outro termo. Então a Volvo, ela cunha esse termo, e você vê que levou 10 anos, né? O acidente da Challenger para o... Então, infelizmente, nas empresas tem que soltar os relatórios mais rápidos. Mas isso ele não pode ser tão rápido que você não analise e não chegue nessa forma. Então, assim, nessas variáveis exógenas eu consigo trabalhar melhor, né? Eu estava até conversando até com um amigo meu hoje cedo, que ele estava conversando sobre um acidente numa empresa que ele está fazendo um trabalho lá apresentando um bonsai para eles, né? Aí ele falou que estava tendo foi feito acho que um cabo que foi lançado na área marítima, esse cabo rompeu, e aí ele conseguiu, acima dessa forma que eu apresentei anteriormente, variáveis exógenas e endógenas, e as pressões, apresentar para, né, os técnicos, né, os engenheiros, essa forma de ver, né. Então, acho que você tem que ter modelos. Acho que também tem muita gente que fala, nada contra, né, tem muitas formas de apresentar segurança, mas acho que é importante você ter modelos, você ter princípios, formas que sejam entendíveis, formas assim, e também, assim, mais terminologias que são utilizadas, eu acho que elas não são tão... Para quando você for falar com o diretor, com o gerente, né, a latência, incubação, eu lembrei, incubação, né, que é do Turner, não, Turner, né, da década de 70 e poucos, né, ele fala em período de incubação. Eu acho que tem que falar mais assim, desvio, não conformidade, né, como é que essas grandes questões elas estão acontecendo, e acho que a Vaughan traz uma grande contribuição, que é a normalização do desvio, não?
E no segundo modelo, eu falo da gestão dinâmica de risco, né? Porque desde o início eu sempre pensei e vi assim, porque a própria o mapa de calor, o mapa de risco, ele é muito estático, né? Só que o risco é muito dinâmico. E aí tem um segundo modelo que eu trabalho, que é a gestão dinâmica de risco, né? O primeiro também tem o Rasmussen, que ele faz do ACMAP, que eu faço adaptação com os outros, e o segundo é o modelo de gestão dinâmica, né? Que ele fala também das pressões, dos níveis que a empresa está. Eu acho que é interessante esses dois modelos, que eles, todo mundo consegue ter uma forma equilibrada, e uma linguagem, e uma forma de ver os eventos negativos. Então tem sido um trabalho assim bem detalhado, de aprimoramento, de conversas, né, de muitas contribuições, né, engenheiros sêniores, engenheiros plenos, engenheiros júniores, né, também acho que é importante falar, né, eu estava conversando com o meu orientador, né, essa proposta, né, e que eu vou falar agora, falei assim dos modelos, eu vou falar agora do mestre, tá? Essa proposta, ela pode atingir todos os níveis das pessoas com alto nível de conhecimento, né, pode criar um debate, uma forma de pensar, né? Então, e eu tenho visto isso, né? Eu converso com o meu orientador, ele, pô, Rocha, não sei o que, legal isso, legal aquilo. As pessoas sêniores também vão ter essa forma de pensar, né? De criar essa forma, né? O pessoal que já é um nível... Fala. Eu acho, assim, você me falando e começa a vir mil coisas na minha cabeça. Sim. O quanto você está no seu, com o objetivo do mestre, você está englobando nele engenharia da resiliência, segurança psicológica, cultura justa, mas eu começo a já vislumbrar um monte de situações dos novos conceitos de engenharia de segurança do trabalho que eu já consigo enxergar no projeto. E também alguns conceitos aí, por exemplo, tem alguns pesquisadores e pensadores que dizem que há a cultura, né, que é um conjunto de crenças, valores, né, e costumes de um determinado conjunto de pessoas, de uma determinada região, de uma determinada organização. E aí ele diz que existe a interferência da cultura nacional, né? De como a legislação do país ela é interpretada, da cultura organizacional, como as empresas... Quando a gente fala em empresas, a gente fala de pessoas, né? Como aquelas pessoas que estão nas organizações, elas enxergam a segurança, como são as lideranças, e da cultura profissional, individual, que também tem uma interferência muito grande, e eu começo a já enxergar um monte de situações. E aí, quando você diz, olha, a gente discute e debate muito o princípio da segurança psicológica, interagir, expressar, aprender com os erros e se sentir pertencente. Né? Eu começo a enxergar, caramba, olha o quanto de novos conceitos estão no mestre aí. Mandar um abraço aí para o pessoal que está entrando aí, Dozemar Guerra, grande engenheiro de segurança, o pai da Juliana Guerra, grande engenheira também, Dácio, que é quem cuida aí do visual, grande Alfredo Luiz, Washington Alfredo, profissional fantástico, tem um programa na Rádio Mossoró, que é a Voz do SESM, que todos os sábados fala sobre engenharia de segurança do trabalho para o Brasil e para o mundo. Lá, o Laércio também transmite todas as informações para mais de 150 países. Nós temos o Aires, do Rio, que você conhece. O pessoal do Rio participando aí. Adriana Almeida, um grande beijo. Caio Farias, grande engenheiro de segurança, perito, um amigo aí. Eduardo Coelho, também de Niterói, no Rio. Olha só, a galera toda do Rio de Janeiro participando aí. E mais gente do Brasil inteiro, Zé Wagner, Maria Lorenzetti, Balbi 28, André Lima, todo o pessoal participando aí. Voltando ao nosso debate, ao Washington, eu começo a enxergar o quanto em um só projeto você consegue trazer todas essas teorias, né? Eu gosto muito. Tem um livro que
acidentes industriais, né? Fatores humanos e organizacionais nos acidentes industriais, que é do Danielu, parece, Sim. lá tem muito falando sobre Challenger. E outra coisa, lembra que você analisou também o acidente lá de Brumadinho, né? Sim, sim. Vou falar um pouquinho, acho que vale a pena falar um pouquinho de Brumadinho, né? Acho que é um tema Não, com importante. certeza. E olha só, tá também no teu LinkedIn, né? Tá lá no LinkedIn, diz o endereço aí. No final você fala também, mas aí já vai para o pessoal ir passando. É Washington Barbosa, né? Meu nome é Washington Barbosa e também o WD profissional. Depois eu posso botar meu Linktree, E né? Acho que no é final a gente. importante. Linktree. Isso. E na Norminha sai toda semana também Poxa, o Maiori, uma parceria com maior. mais de 20, É já de mais de 21 publicações, já. Um exercício muito interessante. Mas é uma pessoa espetacular, né? Uma pessoa, um ser humano incrível, né? Eu acho que Nossa, a gente maior. tem que ter, se unir, né? E ter essas pessoas no nosso lado, né? Para É isso que você diz, a gente junto. fazer esse esforço, né? Para aprimorar a segurança nas organizações. Perfeito. Voltando lá, o que você estava falando dos objetivos de Sim, não, acho que essas questões, né, eu li todos, né, todos os grandes pensadores, né, acho que que se, o Ronag, eu acho que assim, se começa pelo Rasmussen, né, que é o pai de todos os grandes pensadores, né, ele da década de 70 ele começa a trabalhar em usina nuclear, né, ele é um engenheiro elétrico e com ele teve vários filhos, né, não sei se vou falar isso, né, a segunda geração é que você tem o Reason, tem o Ronagel, tem o Woods, né? O Decker já é uma terceira geração, né? O Sirius Decker é uma terceira geração que ele vai beber um pouquinho com Woods, né? Então, a cultura justus é interessante, essa forma dele trabalhar, né? Ele é um piloto, né? É um piloto que se especializou nessa forma, né? De ver a segurança de uma forma mais humana, né? Eu acho que a grande contribuição dele é essa, né? Ver uma forma mais humana, né? O Reason, com a teoria, né, do queijo suíço, ele traz grandes contribuições, mas a gente tem esses problemas, né, da linearidade, né? Sim. O Rasmussen, que é o pai deles todos, ele faz o ACMAP, que é muito interessante, que ele vai criar para todas as hierarquias. Você tem a Levison também, que faz o Stamp, que é uma forma aprimorada do ACMAP. O professor Ronega, né? O professor Ronega, para mim, eu tive 5, 6 encontros com ele aqui no Brasil, foi uma coisa... É um grande pensador, ele traz conceitos que as pessoas estão debatendo até hoje, né? Do Safety 1, Safety 2, né? Isso. E eu tenho o áudio dele, eu fiz entrevista com ele sobre essas questões, né? E tá aqui no meu drive, depois eu vou ver se dependendo de terminar o doutorado eu faço algumas... Porque são grandes questões que ele traz, né? Então ele traz grandes contribuições. Ó, Então, aí voltou, assim, então, eu falei um pouquinho, né, desses todos, né, então li todos estão aqui nesse meu trabalho de leitura de artigos, de livros, os grandes acidentes, né, o Reason trata, né, o Woods trata, o Lore trata também, a Levison trata, todo mundo vai beber nos grandes acidentes, assim, os grandes acidentes, né, TMI, né, Chernobyl, né, e todos eles criam tipo assim, uma forma, né, até a questão da cultura de segurança, né, ela vem muito a partir de 86, com o acidente de Chernobyl. Então, todos esses acidentes, eles estão sempre ali naquela forma de pensar, de trazer contribuições para que eles não aconteçam. E é bem interessante, assim, e só que aí eu tenho essa minha contribuição, a minha forma de ver, né? Eu acho que precisa ter modelos para você conversar, você precisa ter princípios, você tem que ter estudo de caso, né? Porque com essas questões, eu estava até falando anteriormente, me lembrei assim, que a forma como está estruturado a capacitação da prevenir tragédia, e eu vou falar um pouquinho mais do médico para frente, ela pode trazer contribuições para todos os níveis. O sênior no debate, né, que está pensando como orientador, né, e a pessoa de rever, o pleno, né, de você aprofundar um pouquinho mais, porque o profissional pleno ele já tem uma base boa. E o júnior, até os próprios estudantes, né, as pessoas que não têm uma formação, que vão levar décadas. Você não tem um profissional com uma forma de raciocinar mais ampla, né, são décadas, né, pelo menos 10 anos. Eu fiz entrevistas com engenheiros de 30 e poucos anos, com uma boa formação, né?
mas é 10, 11 anos para você ter uma forma de tratar e você vivenciar isso na atividade, né? Porque também não é só você ler o livro, né? Você também tem que estar ali naquele dia a dia, né? Eu vivi 15, 16 anos na Conlurb, aqui no Rio, trabalhando com emergência, né? E tudo me salta os olhos, né? Na Reduc também, quando eu fui operador, apagar, né? Incêndios, né? O tanque Maracanã. Aí se você tudo aquilo vem na tua cabeça, em cima dos acidentes, você começa a criar. E aí tem essa forma, né? Essa proposta. A questão de todas essas contribuições importantes são formas de ver, né? Um psicólogo, Honegel, né? Um Decker, né? Que é um piloto, né? Que tem essa visão humanizada, né? Então é uma visão também de desburocratizar a segurança, que eu acho importante. Né? Mas a burocracia é importante também, não tem assim também. Não vamos sem papel, sem nada. Pô, como é que a gente vai lançar um foguete na Lua sem uma norma, sem um procedimento, sem processo de qualidade? Então a gente tem que ter assim, um meio termo, né? Aí você não desburocratizar totalmente, mas também tem uma mínima, né? Então, e o Honegel, né, um psicólogo que traz já é um senhor de acho, 70, 80 anos, né, que trabalhou com todas as questões, foi exposto a vários tipos de discussão, área nuclear, né, acidente aéreo, um acadêmico, né? Então ele traz assim, contribuições de peso, né? E aí no México... Fala, o Eduardo Coelho aqui, ele está perguntando, Washington, você sabe informar se algum engenheiro de segurança do trabalho respondeu a algum processo criminal após alguma tragédia numa empresa? Sim, sim. Vocês podem ver no noticiário, né? Tem sim, tem no Brasil e no mundo, você tem pessoas que são responsabilizadas, né? Civil e criminalmente, né? Isso existe, né? E técnico de segurança, engenheiro de segurança, diretores, né? Todos eles estão nessa cadeia, né, de responsabilização, né? E eu acho que é importante isso, né? Porque se a gente não responsabilizar e não criar essa forma, né, de correta de trabalho, aí as pessoas ficam muito impunes, né? Então acho que uma das questões que eu acho importante é você sempre, quando for conversar com a direção, levar, né, esses casos, né? Mas eu tenho lido e agora tem muita impunidade também, infelizmente, né? Para você culpabilizar uma alta direção, você tem que ter uma ação direta da alta direção naquele evento negativo maior. Então isso é um pouco mais difícil, né? E aí são grandes pressões políticas, mas há casos, né? Há casos, e estudos de casos que eu trabalho, eu apresento, né? Mas alguma coisa? Acho que... Eu lembro que eu acho que são os diretores e engenheiros lá de Brumadinho, né? Eles da barragem lá, eles estavam respondendo processo, né? Inclusive. Sim, Mariana, o conselho de administração. Assim, eu não sou da mineração, mas eu li muito e eu tenho acompanhado algumas questões, né? Em Mariana parece que o conselho de administração, a alta direção está sendo responsabilizada, né? No caso aqui do Bondinho, aqui de Santa Teresa, que também é um caso muito interessante, o secretário, né, de transporte, ele está está sendo processado, né? Agora, assim, a promotoria pede. Agora, se o juiz vai dar uma pena, aí você vê que é uma responsabilização, né? Perfeito. Eu vejo vários casos. Brumadinho, tem muita questão que está no nível judicial, né? Assim, eu não sou o profissional mais adequado, mas eu verifico isso, né? Verifico que, assim, eu vou atualizando. Porque a Polícia Federal está em Brumadinho, ela responsabilizou, né, as pessoas da geotecnia, né, o gerente responsável da Vale está sendo responsabilizado. Né? Então, quando você começa a estudar os grandes casos, Boate Kiss, né? Vamos lá, Boate Kiss, né? Que é um caso agora, de décadas, né? Pessoas foram presas, né? O dono da boate, né? Uma pessoa lá da... Então, teve toda uma cadeia de pessoas, né? Eu fiz até a postagem da Boate Kiss aí, a gente pode ter recuperado depois. Havia um processo e as pessoas foram presas, né? Foram presas mesmo. E tem que acontecer isso mesmo, né? E corroborando com o que você diz, eu lembro que existe, né, um processo civil e um processo criminal, né, que eles podem andar. Por exemplo, o CREA, eu conheço pessoas que foram processadas junto ao CREA e quase perdeu o seu credenciamento, né, por conta de problemas.
Eu conheço pessoas que responderam criminalmente, né? Se esse processo for para correr na vara criminal, ele pode responder sim os engenheiros. Já vi processo em que respondeu o diretor, o gerente, o engenheiro, o técnico e o supervisor. E aí o Eduardo fala uma coisa muito importante e interessante, porque o próprio código, né, do processo, ele diz que é aquele por imperícia, imprudência ou omissão causar dano a alguém tem que reparar. Então, geralmente, e aí eu acho que você deve ter passado muito por isso, o supervisor te liga, o gerente liga, ó, Johan, dá uma olhada aqui, cara, que o meu trabalhador tá em cima do andaime sem cinto. Eu digo, amigo, segurança é de responsabilidade de todos. Então, quem primeiro responde é você como chefe direto dele. Eu posso aí para te dar um apoio, vou lá ver o que ele está precisando, mas você é a primeira pessoa que tem que pedir para o cara descer. O cara, não, mas tudo bem. E aí a galera geralmente empurra toda a segurança como se fosse responsabilidade do SESMIC. E não é, todos respondem civil e criminalmente. Acho que a pergunta do Eduardo foi bem pertinente. Ele ainda completa aqui. E como o engenheiro de segurança do trabalho deve proceder para se proteger de responder um processo? Não, eu acho que é importante, é que nem na qualidade, né? É impossível o engenheiro de segurança, o engenheiro da qualidade estar em todos os lugares e estar em todos. Então, a pessoa direta. Primeiro, começa pelo trabalhador, né? O próprio trabalhador ele tem que ter essa formação, né? E o trabalhador tem que ter aquela liberdade, né? Para até de recusa, né? Se o trabalho está perigoso, né? Então, ele tem o direito de recusa. Então, acho que começa por aí, né? E aí, se houver pressões, né? Tem que formalizar, né? Porque não tem como, né, fazer e-mail, né, fazer um documento oficial para você. E em certos casos, infelizmente, tem empresas que nem vale a pena você continuar, né, porque você tem que trocar de empresa mesmo, porque senão você pode estar até mais para frente sofrendo um processo, né, por mais que você ponha escrito, tudo. E eu sei que é difícil, emprego é difícil, mas alguns locais vale a pena até você fazer um concurso ou migrar para outra empresa, porque são questões que de até saúde mental, né? Você está com um processo, né? Respondendo um processo na justiça, um trabalhador que se feriu, que morreu, né? Um grande dano ambiental. São questões que a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu faço o seguinte, o que é que eu faço lá na empresa, ou nas empresas que eu dou consultoria, nós fazemos inspeções lá, e aí encontramos alguma não conformidade. Se for risco grave iminente, de imediato a gente já para. Se for alguma situação que depende da intervenção do gerente, que é 99% dos casos, porque nós não temos a competência de intervir na área, então a gente anota isso lá no relatório, o gerente assina, o supervisor assina, a gente faz um plano de ação, fotografa, coloca lá e manda um e-mail. Eu acho que é uma forma também de... acho que tem que sempre conversar, né? Eu acho que, assim, até no meu terceiro, assim, eu falei de 2 modelos, né? Aí depois eu vou para o MESPRE. Assim, a abordagem sociotécnica estruturada, que é uma forma mais estática, a gestão dinâmica. E o professor Hanego, ele fez um livro que ele tenta... O professor Hanego, ele bebe em várias fontes, né? Ergonomia e gestão da qualidade, né? A gestão da qualidade está por detrás de muitas coisas que estão se falando aí, de várias questões. A gestão da qualidade já tem 70 anos, né? E eu fiz o mestrado nisso, estreei os prêmios. Então, são mais de 70 anos de Ishikawa, de 5W2H, e muito trabalho CCQ, Learning Teams, cara. CCQ já tem mais de 60, 70 anos de Learning Teams, cara. O CCQ é um trabalho maravilhoso. Então, o professor Ronega, ele tenta fazer uma aproximação com as áreas, né? Que é a segurança, a qualidade, meio ambiente. E no terceiro modelo eu trago isso, né? Que é a segurança, eu vejo muito isso. Como eu tenho esses vários chapéus, né? De operação, de segurança ambiental, eu vejo, às vezes, o pessoal da segurança muito fechado na sua própria área. E a segurança, você acabou de falar, né? Fazer um trabalho de equipe, de conversar. Então, o pessoal de segurança ele vai ter que beber, né? Um procedimento bem feito vai ajudar muito a segurança, né? A área de projetos, né, bem feita. Eu estava conversando com uma empresa de petróleo, né?
E quando eu apresentei, né, tinha algumas empresas entrando em contato comigo, né, eu já estou aplicando também em empresas, né. Então, tem uma empresa de petróleo que fez contato comigo e eu comecei a fazer a apresentação dos modelos, né. E aí, é interessante que o engenheiro que está, assim, lá ali de frente, né, nessa forma de implantar, né, a segurança proativa MESP nessa empresa, o cara, Washington, quando você apresentou a gestão integrada da segurança, que é a segurança, meio ambiente, qualidade, produção, isso tem que ser feito de uma forma bem harmônica, né? Então, acho que, assim, nesse terceiro modelo é a forma de a gente tentar buscar, né? Não burocratizar, né? Não fazer, porque o erro do ser humano, e eu trabalhei muito isso na gestão da qualidade, que às vezes é burocratizar, criar muitos papéis. Não, mas um papel mínimo tem que ter, uma forma mínima de treinamento tem que ter. Não dá para você fazer uma usina nuclear ou uma fábrica só com ordens verbais, né? Então você tem que ter a admissão, treinamento, POPs, o que seja, né? Um manual mínimo, né? Então você tem que ter essa forma sistêmica, né, de trabalhar, né? Aí eu não sei se eu começo a falar agora um pouquinho do MESP, ou quer falar mais alguma coisa? Não, pode. Vamos dar um abraço aqui, ó. O pessoal está participando. Francisco Ramalho, grande amigo Ramalho aí, já participou aqui conosco. Não sei se hoje ele está na Bahia, mas um grande profissional. Tema interessante. Parabéns aos debatedores. Engenheiro Michael, lá de Goiânia, grande profissional. Sim, o pessoal não sai da caixa. Aires. O profissional do SESMIT não é onipresente. O pessoal da produção é o responsável direto pela segurança das atividades. Maicon ainda contribui aqui, dizendo, na verdade, a segurança é a responsabilidade de todos dentro da organização. O Eduardo ainda diz aqui, o SESMIT deve elaborar procedimentos escritos, definir responsabilidades, definir direção da empresa, como dessa responsabilidade de todo o processo de riscos. Muita gente, doutor Misael Vasconcelos, grande advogado, um grande abraço, estive no aniversário dele ontem, completando 20 anos, muito novo, rapaz. Mas vamos entrar no mestre, Eduardo, olha, Washington, para a gente, é muito assunto, né? Então, assim, primeira coisa, eu quero agradecer, né? Eu gosto, assim, de quando estou ministrando aula e ter a participação de todos. Então, eu estou muito feliz, né, dessas contribuições todas, né? Como eu falei anteriormente, essa proposta não é uma proposta, é um trabalho em conjunto, que eu tenho recebido muitas contribuições e mais um momento de receber contribuições nesse nossa conversa aqui, né? Com pessoas aí que você está dando um destaque. Então, muito obrigado a todos, tá? Então, o MESP, o que acontece? Quando você começa a pensar, né, como analisar uma organização, né, quais seriam as etapas para você listar, né, e criar um método sequencial para você listar as questões que realmente são de destaque. Porque, assim, quando você começa a analisar os produtos perigosos da Fiocruz ou outras atividades, vão aparecer questões que são de ação imediata, né, rápida, é um olhar, né, às vezes é uma fiação que não está ligada corretamente, né, é um piso de desnível, né, às vezes você vai falar com a pessoa da manutenção e rapidamente vai ser resolvido, né, algum equipamento que não está manuterido de forma correta, né, então você fala com a pessoa da manutenção, mas há questões que são um pouco mais abrangentes, né, e aí você tem que começar, que nem o produto perigoso lá da Fiocruz, que eu falei, não, cara, quando eu comecei a analisar, eu falei, não, tem material inflamável no subsolo, pode pegar fogo nesse material no subsolo, pode subir, entrar em contato com o produto perigoso na parte do terra e explodir, isso foi há 6 anos atrás, o Porto Beirute aconteceu há 2 anos, foi mais ou menos parecendo isso. E outras questões, né, próprios procedimentos, né, acho que uma questão que é muito importante, né, o treinamento das pessoas, né, para começar os trabalhos, né. No serviço público, a gente vai ter algum problema também, que a gente não tem tantos recursos do que uma empresa privada. Então, como é que a gente pode treinar as pessoas? E, assim, às vezes, né, assim, nós que somos engenheiros, nós tivemos, né, as DNRs, né, a gente tem toda uma formação de segurança. Muitos profissionais, até na área de pesquisa, eles não têm formação nenhuma. Eles vão ter o primeiro contato, né, nessa área que chama na área lá da saúde pública, né, dos hospitais, das fábricas, da biossegurança, em palestras, né? Em palestras iniciais, né?
Então, você tem, assim, nos laboratórios das faculdades, você não tem os cuidados normais de segurança que você tem numa grande empresa. Então, você tem que fazer toda essa forma, né, de treinar. Então, você começa a analisar a empresa, você começa a ver, você tem que potencializar também a empresa de uma forma histórica. Aí você vai amadurecendo, porque uma questão que é muito... que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, na nossa formação de área técnica, né, de engenheiros, a gente foi treinado para ter soluções rápidas, né? E às vezes as soluções rápidas não são as melhores. Então a gente tem que analisar, tem que amadurecer, e a ergonomia nos traz isso, né? Através do discurso, através de uma leitura de um relatório, através de uma forma de você ver os acidentes. Então, na minha formação e no retorno que eu tenho, né, eu tenho engenheiros sêniores mesmo, né? A gente fala assim, pô, Aston, caraca, o teu material me deu uma forma de pensar, repensar as grandes questões, porque e é isso que eu sinto também, né? O gestor, ele fica tão atarefado, são tantas atividades que ele tem que fazer, que às vezes as grandes questões que podem levar a empresa para um grande evento negativo, maior fator, às vezes eles ficam em segundo plano. E aí a grande questão do lucro, né, da meta, né, ela sobrepõe a tudo, né? Pessoas que às vezes estão no nível mais intermediário não conseguem levar essa questão mais para cima, por várias questões, várias formas de questões lá de gestão. Os grandes eventos acontecem. Então, o mestre, isso é um método, né? Você tem uma forma sequencial de analisar. E dentro dessa forma sequencial, você tem que ter um amadurecimento. Né? Não é que nem você é um estagiário, depois você vai ser um trainee, depois vai ser um supervisor, júnior, sênior e pleno. A mesma coisa na parte de risco. Então, as pessoas têm que começar a ter essa forma de olhar, né? E a capacitação, dessa metodologia nos traz isso, né? Tanto para pessoas sêniores como para pessoas novas. Então, é a forma de você olhar, pensar e refletir. Então, esse gestor sênior, ele falou assim, pô, Washington, você me deu uma nova forma de... Então, ele já está fazendo apresentações dos casos para o board, né, para a direção dessa empresa multinacional. Outra empresa que eu também trabalhei, a gente fez um cronograma de implantação. Essa última empresa, a gente está definindo, né, e teve até essa questão que eu conversei anteriormente, né, do terceiro modelo, né, que é a gestão sistêmica da segurança com as outras áreas. Então, assim, é muito... Assim, se eu tivesse a apresentação do framework, né, eu teria várias etapazinhas, né, e no final, o que a gente traz? Traz listas, as grandes questões na organização que podem levar ao evento negativo maior fatal. Agora, não quer dizer que não vai acontecer isso, né? Você pode ter outros, e assim, eu acho que a área nuclear nos traz grandes contribuições, que ele fala assim, do gigante adormecido, né? Porque ali no reator nuclear, né, você tem uma coisa ali adormecida que pode causar um dano imenso, né? Vídeo Fukushima e Chernobyl, que são os mais recentes, né? Então, a mesma coisa na organização, né? Então, a gente tem ali questões, as energias que estão ali prontas para, se você não tiver devido cuidado, ela tem uma grande propagação, um grande acidente. Então, de forma rápida, né? Aí as pessoas que se interessarem, né, tem o blog, né, tem as postagens, tem links, né, que você pode conseguir, são 4 módulos, né, o primeiro é como entender, né, entender a proposta. O segundo módulo é uma teoria, que eu apresentei um pouquinho, porque você não vai chegar e analisar uma atividade sem ter uma teoria, ter uma forma. O terceiro são estudos de casos, que são são dezenas de estudos de casos que estão lá no blog, né? E a última etapa é o exercício, né? É você pensar, né? Começar a pensar nos estudos de casos que eu estou no curso e começar a fazer analogias, né, com a sua atividade. E é bem interessante que quando a gente começa, eu já estou na fase final do doutorado, se Deus quiser. Eu estou fazendo a avaliação, estou validando, né? Então, o que tem vindo de resposta positiva está muito legal. Que as pessoas já estão pensando, né, uma atividade, né, um setor, o que elas podem fazer, né, para evitar esse evento negativo maior. Aí começa a pensar nos modelos, nas pressões, na parte dinâmica, né? A gente começa a ter
E também acho que é importante, que eu estou falando até com essa empresa, a última empresa, mas criar uma terminologia, né, uma terminologia básica que todo mundo possa conversar, um diretor, um gerente, um técnico, porque a gente tem que tomar cuidado se a gente criar muitos termos muito técnicos, né, e mais muitos profundos na engenharia, ou criar modelos muito, muito profundos, não que eles não sejam importantes, isso é importante, para até você criar essa forma de pensar, mas você tem, quando você for falar com a alta direção, com a gerência, com o técnico, você tem que ter um termo muito mais, assim, pragmático, né, então, nada contra alguns termos que são usados, mas acho que a gente tem que falar de desvio, não conformidade, né? A gente não pode falar, não sei, patológico, ou latência, nada contra, mas, poxa, vamos ali, não, que tá latente, né? Pô, ficou latente lá e o negócio explodiu. Não, é patológico. Então, parece que é uma coisa... Acho que o pessoal bebe um pouquinho nessa parte de medicina, né? E a gente tem que trazer um linguajar muito de empresa, né? Olha só, esse desvio, essa não conformidade, né? A normalização de desvio da Volga eu acho muito interessante trabalhar isso, né? Que é aquele desvio que vira constante e ele vai realmente, com o tempo, né? Ele pode trazer grandes consequências. E também tem um grande pensador que eu, no meu mestrado em engenharia de produção, eu trabalhei com estratégia, planos, né? E estratégia, plano, né? E liderança. Liderança é uma coisa espetacular. Eu vejo muita gente escrevendo sobre liderança na segurança. E eu trabalhei isso, a gestão da qualidade já tem mais de 70 anos, né? Os prêmios de qualidade que já estudam isso, tem mais de 50 anos estudando isso. Você tem requisitos, né? E um grande pensador no plano estratégico é o Mintzberg, que é engenheiro mecânico também. E aí ele fala assim, uma coisa importante para a estratégia, ele quebrou alguns paradigmas de estratégia, ele fala da empresa, do diretor, da alta direção, né? A gente também, de ir pensando grandes questões para a estratégia. Porque as grandes ideias estão ali na organização. As grandes questões estão ali na organização. Cabe a gente, né, nesse trabalho, né, dessa metodologia, dessas formas, de ir pensando essas grandes questões e levando para outra direção, né? E na gestão dinâmica de risco são 3 áreas, né? A área da normalidade, de alerta e da emergência. Então, quais são as grandes questões que têm alerta? Quais são os desvios? E, historicamente, você sabe que em Fukushima houve relatos, né, para a alta direção de Fukushima que poderia ter uma onda de tsunami maior do que o muro que foi projetado. Nada foi feito. O Challenger, né, que está na Netflix, você pode ver, tá ali, é uma coisa incrível. Você vai vendo aqueles engenheiros falando, né, e conversando. A alta direção da NASA foi alertada: não lança, é perigoso, não lança. A gente não tem... Isso pode... Aí a NASA: não, eu preciso ter um dado concreto que vai explodir. Aí o engenheiro lá da empresa, porque é o seguinte, a NASA é contratante, né? E você tem os foguetes de outra empresa. Então tem uma reunião. E aí o engenheiro assim: caramba, eu tenho que justificar que vai explodir, mas não era isso, não está no meu papel isso. Acho que a NASA deveria... Então precisa da precaução, né? Porto de Beirute, outro caso também. As autoridades portuárias foram informadas, os primeiros-ministros, né? O presidente do Líbano foi informado. Então são questões recorrentes, né? Que é isso que vai trabalhando, né? E é um somatório. Você vai pegando aqui no Brasil também, né? O caso, né, de várias questões, de vários acidentes, né? Agora, o Air France agora está aí de novo, né? O Air France, o tubo pitot, que já tinha, né, um alerta que o tubo pitot deveria ser trocado. Por que não foi trocado? O 737 MAX, né? Que também é o caso da Boeing, né? Que não passou todas as informações para os pilotos, né? Isso está até na justiça, né? Você pode ver também na Netflix, é bem interessante, mas tudo está na justiça. Eu não quero falar muito dos brasileiros não, que aí não sei, pode dar algum problema, porque tem muita coisa na justiça também, né? Mas eu posso falar do Bondinho de Santa Teresa, né? Que eu fui gerente da Prefeitura do Rio, eu trabalhei lá na Santa Teresa, não sei se vocês conhecem. Mas é um lugar bucólico aqui do Rio. Tem um bondinho, né, que voltou a trabalhar, e assim, serviço público, normalmente, você tem muita deficiência de verba. Então as pessoas vão tentar dar um jeitinho para funcionar. Então tinha nesse bondinho que tombou, né, e que morreu o motoneiro, que é o motorista, e morreu o estrangeiro, morreram várias pessoas. E eu tenho quase certeza que assim,
eu tirava do meu bolso vários meses para pagar alguma coisa que às vezes prefeitura e governo do estado não tem tanto dinheiro para comprar algumas coisas. Tinha caixas, locais que tinha que ter parafuso, né, estava com arame, peças que deveriam ser trocadas, elas estavam soldadas. Então, é todo um sistema, né, que você começa a analisar e que você começa a ver que aquele serviço já estava problemático há muito tempo. É questão de tempo, né? É questão de tempo. Então, cabe a gente, na área de segurança, fazer esse trabalho de pensar essas questões e tentar reverter esse quadro, né? Porque é muito assim, para você trabalhar, fazer certo, é muito suor. Agora, para perder, você vai, é rápido, às vezes é um instante, né? E já era. De uma forma assim, geral, acho que deu para cobrir tudo. Estava até preocupado, né? Porque não vou apresentar modelos e tal, mas aí tem no blog, tem nas postagens, né? Então, acho que está bem interessante você tá trazendo várias questões, né? A turma também que está participando também está trazendo várias questões que está podendo assim dar uma forma legal de conversar essas questões, né? E assim, o que você comenta, eu lembrei do material do Honegel, né? E ele fala ele faz algumas críticas ao modelo sistêmico, não linear de acidentes, né? O de ressonância funcional. Ele diz, olha, a gente tem que abandonar aquela ideia das causas de acidentes e substituir pela explicação dos eventos, né? Eu achei bem interessante. Assim, ele fala também da apresentação da variabilidade dos desempenhos e as adaptações que devem ser feitas nos locais, né? Então, tem tudo a ver com isso que você também está falando sobre aquele modelo FRAM, né? Que aí eu vou encaixando assim as coisas que você vai comentando, e aí você falou, ó, a gente resolve aquelas situações mais simples, e aí eu já vou para a NR1, porque na NR1 a gente faz a análise preliminar de riscos, que, segundo o próprio professor Gilmar Trivelato, nada mais é do que você dar uma arrumada inicial na casa. Você vai passando e vai ver aquelas coisas que podem ser resolvidas ali de imediato, para não estar gastando tempo na sua avaliação de riscos com coisas que podem ser resolvidas de imediato. Então, as coisas já vão fluindo aqui na minha cabeça, o fosfato já vai queimando e os neurônios vão batendo aqui. Excelente. Washington, você quer complementar com mais alguma coisa? Sim, o professor Honegel, eu adoro o professor Honegel, né? Agora, assim, a questão da variabilidade, né, que eles estão tentando buscar, essa variabilidade, a gente tem que tomar cuidado, porque eu fui supervisor de linha de produção da Souza Cruz, né? Você tem o controle estatístico do processo, né? No controle estatístico do processo, você tem média, desvio padrão, né? Aí você vai ter o 3 sigma, o 6 sigma. Eu acho que quando ele fala de variabilidade, acho que ele vai beber um pouquinho nessa fonte do controle estatístico do processo, do 3 sigma e do 6 sigma, desvio padrão, né? E assim, nos grandes eventos negativos, né, e aí que é a minha forma, né, de tentar trazer, né, que até falei uma coisa importante, a construção sociotécnica do risco, né? Porque a gente vai pensar muito nas pessoas, nas máquinas, mas não, isso é construído em altos níveis, né, nos processos decisórios, que às vezes nem estão na empresa, são processos decisórios lá na NASA, né, do Congresso americano, né, pressionando a NASA que tinha que fazer 24 lançamentos por ano, está fazendo só 5, né, grandes questões que estão influenciando. Então, o risco ele é construído, e acho que é uma contribuição que eu estou tentando trazer, não sou eu o primeiro que falo isso, mas nesses grandes eventos, a questão sociotécnica, né, a técnica é essa questão das máquinas, né, mas o social é como toda essa forma de pensar e de estruturar, né? E aí, quando você fala da variabilidade, eu acho interessante o professor Honegel. O professor Honegel ele traz essa questão da variabilidade, acho que ele bebe um pouquinho no contexto desse processo, mas tem umas coisas que são construídas sociotecnicamente, né? São questões qualitativas, não são questões quantitativas. Então, eu tenho essa, apesar de ser engenheiro, eu tento trazer muitas contribuições qualitativas, porque isso foi meu dia a dia e é meu dia a dia, né? Ao lidar com questões, né?
E acho que é isso, cara. Eu não sei se você quer se a gente fazer uma rodada final e fecha, como é que tá indo aí o tempo e agradecer de novo. Ah, que é isso. É que eu sempre digo assim, nos debates, a gente encontra sempre um meio termo, né? Ah, Security One, esquece, não contribuiu com nada. Olha, não, eu acho que aquilo que a gente conversou, lembra ontem? Não, eu acho que a segurança um ela deu o pontapé inicial. Eu acho que não teria segurança 2 se não tivesse segurança um. A gente tem que ter um equilíbrio aí para a gente poder falar um pouco. Aí o Sidney Dekker, ele já entra com aquele conceito de, ó, tira tudo e deixa as pessoas lá. Ele é meio radical, né? Ele dá até um exemplo, não sei se é na Austrália, no Canadá, num cruzamento. Sim. Só que, assim, para nós, existe uma diferença cultural muito grande, né? Uma diferença, nossas vivências, experiências formam nossas crenças, valores, são responsáveis pelos comportamentos. Então, há uma certa dissonânciazinha eu acho que a gente pode procurar o equilíbrio. Aí os procedimentos... Sim. Não, esquece procedimento. Não, precisa ter procedimento. Eu acho que o deck ele pega um pouquinho pesado nisso. Eu acho que E aí você trazer assim, um exemplo de um sinal de trânsito, né? Ele fala do sinal de trânsito e ele fala de 3 supermercados, né? Isso. Não dá para discutir uma usina nuclear com uma fábrica altamente complexa com o caso de um sinal de trânsito, né? Ou com 3 supermercados. Sim, mas ele traz, assim, o professor Sidney Dekker, ele é uma pessoa realmente que traz boas contribuições, né? Da desburocratização, né? Da cultura justa. Assim, uma leve crítica, né? Porque também você não pode achar que seria um desprocedimento você tira tudo. Não, eu acho que é inviável. Eu não consigo ver uma usina nuclear ou um ônibus espacial sendo lançado sem normas, sem procedimento, sem nada disso. É impossível. Agora a gente pode facilitar, a gente pode, assim, ter a conversa, né? Assim, que as pressões, né? Que eu acho legal, que ele não apresenta os modelos, a pessoa Sidney Dekker não tem modelos, né? Ele fala verbalmente, né? Então tem os modelos, né? Como é que essas pressões eles entram, como é que se afeta, né? Como é que os procedimentos podem ser feitos, né? Como é que é a dinâmica, né? Como é que a gente pode pensar? Aí a gente vai juntando, né? Vai juntando. E também assim, a proposta que eu estou desenvolvendo tem muito da gerência de resiliência. Eu gostei muito da temática de gerência de resiliência, né? Tem muita gente escrevendo sobre isso. Mas para mim o básico está ali nos primeiros livros, né? Que são conceitos. Que nem Safety 1 e Safety 2 são conceitos. Você não tem uma forma correta ou a pessoa que é certa ou errada. Isso não existe, né? São conceitos. São formas de pensar. Não tem nem modelo. A gente de resiliência não tem um modelo, não tem nada. O Safety 1 e Safety 2 não tem modelo. São questões teóricas que foram apresentadas. Aí cada um cabe a cada um. Em cada caso, né? No meu caso, dos eventos negativos maiores, eu estou fazendo essa proposta, né? Então pensar caso a caso, né? Também porque assim, a doença e o remédio, né? A quantidade, né? Qual é o tipo de doença? Né? Qual é o remédio que a gente vai dar? Qual é a dose que a gente vai dar? Então, eu tentando fazer um pouquinho desse paralelo, né? E assim, é importante, que eu comecei falando isso e também quero fechar. Juntos somos mais fortes, né? Não criar nenhum tipo de discussão e falar eu estou certo, você está errado. Não, o antigo está errado, o novo está certo. Não. Todo mundo tem essa contribuição, tem espaço para todo mundo, né? As pessoas experientes, e eu estou me sinto agora um pouquinho mais experiente, né? Já são quase 40 anos, né? Trabalhando em empresas. Eu aprendo muito com as pessoas mais experientes. E assim, no curso de pós-graduação, né, as pessoas novas me trazem tantas coisas. Pô, Google, caraca, eu me lembro uns 10 anos atrás eu treinei na Fiocruz. Aí eu perguntei uma coisa lá para uma treinadora de qualidade, né? Engenharia de qualidade. Aí uma técnica, faz isso, caramba, quando que ela falou, eu comecei a... Então a gente tem que estar aberto, né? E unindo os esforços, né? Não separando, não falando que a minha metodologia é mais correta, a sua metodologia é errada, que XYZ está certo, que o TWH está... Entendeu? Vamos juntar, vamos unir as pessoas, vamos... E é assim, tem que ser assim, porque se você... Já é difícil, a área de segurança é super problemática, né?
É uma área que realmente, às vezes, você vai na outra direção das empresas, a pessoa da produção tem realmente são as pessoas que têm realmente aquele poder, né? E a segurança tem que estar unida, tem que estar discutindo, né? Que nem nos debates que as pessoas. Se acontecer isso, o que eu faço, né? Aí você apresentou, não, a gente vai chegar lá, vai conversar, vai fazer um plano de ação, vai fazer um ajuste. Então, assim, eu acho assim, eu sou muito assim, na forma de trabalhar, é muito isso. Vamos unir, não vamos separar, não vamos criar nenhum tipo de conflito, né? E aí vamos debater, porque não tem lá um certo ou errado, né? O Safety One, que é tradicional, tem muitas contribuições. O Safety 2 também tem. O professor Ronegel, cara, eu conheci pelo Ronegel, eu fiz entrevista com ele. Ele falou comigo que o Safety One, não existe Safety 2 sem o Safety One. E tem gente falando que o Safety 2 é o novo Safety, que o Safety One acabou. Mas quer fazer o quê? A pessoa quer discutir, né? A pessoa quer discutir, quer arrumar polêmica, mas não quer trabalhar. Porque, desculpa, mas a pessoa vai criar um conflito imenso, né? Vai criar, e aí isso já está chegando na universidade. Na minha qualificação já chegou essa questão, né, dessa cisão, mas o professor Ronegel falou, cara, não existe Safety 2 sem Safety. Ele falou comigo, eu tenho entrevista, tenho áudio com ele, fiz entrevista. Foi uma das primeiras perguntas que eu conversei com ele, uns 3 anos atrás, né, porque eu achei muito interessante. E aí ele bebe, o Safety 2 é muito gestão da qualidade, tá? É muito gestão da qualidade, é muito o que você falou da variabilidade, né? Então ele acho que ele vai bebendo em algumas questões. A variabilidade ele no controle estatístico do processo, o worker done, o worker arithmetic, é na ergonomia, né, que é o trabalho executado, o trabalho pensado, e aí ele vai dando uma nova roupagem, né? Eu acho que tem que ter isso aí. E principalmente vamos unir, não vamos separar, vamos não ter metodologia melhor ou pior, né? Acho que seria isso. É quase um desabafo aqui. Porque eu fico assim, eu fico numa sinuca de bico, né? Eu fico numa sinuca de bico para não criar conflito, não criar nenhum tipo de debate que vai criar mais. Mas chegou no final, porque eu já soltei um pouquinho também, são tantos anos estudando, né? E a gente vai vendo as pessoas se posicionando, né? E eu não quero criar conflito, mas assim, toda a começou, chegou nessa linha, queria apresentar essa minha forma de pensar aí. É ótimo, porque é aquilo que eu digo, nós precisamos refletir, sair da caixa, pensar diferente, concordar, discordar. Eu sempre digo, olha, nas minhas aulas, né, eu coloco uma frase lá, você pode discordar, concordar, você só não pode sair calado daqui. Porque quando eu entendo que está todo mundo calado, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Então eu prefiro aquela que você me diz. O pessoal participando. Eu adoro quando a galera está perguntando, não entendi, não. Repete isso aí de novo. Vamos falar de novo. Não concordo, não. Beleza, vamos discutir. Isso é que é o importante, que aí você constrói o conhecimento. Como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Então a gente tem que ter exatamente. Né? Tem que ter alguém que pense diferente. E às vezes, Washington, o cara me vem com uma coisa que eu digo, caramba, eu não tinha pensado nisso ainda. Né? Tão importante, cada pessoa que vem aqui me faz uma reflexão, traz um conhecimento novo. Passamos 13 minutos aí, mas por mim passaria à noite até às 10 da noite falando sobre engenharia de segurança do trabalho, falando sobre metodologias de avaliação de acidentes. Mas deixo aí esse momento final para você fazer agradecimento, fala do teu LinkedIn, fala de como fazer, fala da proposta dos treinamentos que vão ter, né? Sim. A gente está agora, eu já fiz alguns treinamentos em universidades, até fiz um treinamento online eu de forma gratuita. Eu estou com uma empresa já montando esse curso para ser mais estruturado, com moderação, vai ter apostila, vai ter uma forma mais estruturada, e vai estar sendo divulgada no LinkedIn, né? O blog, né, eu posto diariamente lá no LinkedIn, postagens, os artigos. Eu tenho trabalhado com essa temática toda. Quem quiser se interessar pode entrar no meu perfil aí do Instagram, no LinkedIn, Washington Barbosa. E queria agradecer imensamente. O debate foi profícuo, cara, muito bom. E eu queria, assim, vamos juntar, não vamos separar, por favor, pessoal. Não vamos criar conflito, vamos juntar, vamos trabalhar em equipe, entendeu? Vamos ouvir os outros, né, que o João está falando, vamos
contribuir, não vamos criar mais conflitos, que já existem muitos conflitos para a gente lidar, né? A gente for brigar entre a gente mesmo dentro da área de segurança vai ser bem difícil, né? Vamos pensar no bem de todos, né? Da segurança das pessoas, né? Do meio ambiente, do patrimônio das empresas, né? E também no emprego, né? Porque muitas empresas fecham, né? Não é só isso, né? Empresas fecham, pessoas são demitidas. Então, ações, né? As pessoas se machucam. Então, você tem que ter um cuidado. Eu tenho, assim, um cuidado imenso, né? Com o que eu falo, quando eu vou me posicionar, para que a gente tenha sempre essa forma, né? Mais adequada, né, para evitar esses grandes eventos negativos. Esse trabalho me trouxe realmente vários insights, né, e agradecer, tá, Ju? Espetacular. Eu fiquei feliz, né, porque eu estava muito preocupado, que eu apresento sempre com os modelos, mas foi bem legal. Acho que foi muito, 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 muito bom mesmo. Ah, beleza. E olha só, quem quiser seguir, @WB Profissional, tá aqui, ó. Pessoal, vocês dêem uma olhada aí. Sigam Washington lá no LinkedIn, Washington Barbosa. Sim, Pastor Barbosa. Washington Barbosa. Lá tem muitas informações, tem vídeo de apresentação do MESP, não é isso? Vamos ter novidades aí sobre o curso lá, em um novo formato. Muita gente do Brasil inteiro já fez o curso. Então, super indico, é um super profissional, trazendo uma nova ideia, um novo pensamento, juntando o que a gente já tem de pronto com algo que a gente quer repensar como novidade para consolidar e construir o conhecimento em prol da engenharia de segurança do trabalho. Então, Washington, o que eu tenho a dizer? Agradecer a você mais uma vez, foi fantástico, excelente, já conhecia o projeto, né? Trazer para aqui para os nossos acompanhantes aqui do projeto de Gestão de Segurança e Saúde de AZ. Te agradecer em nome da AEST Paraíba, da ANEST e o pessoal da AEST Rio também assistindo. Agradecer a todos vocês que estão participando aí. Dizer, olha só, fica gravado no meu Instagram, tá? Então, o grande boom, Washington, é o pós a live, que aí a gente tem... Eu tenho vídeos com 2.360 visualizações. Então, eu fico imaginando assim um super auditório com 2.300 pessoas nos ouvindo, né? Então, muito importante. Pessoal, compartilhem aí o vídeo, curtam, nos sigam nas redes sociais, apertem no coraçãozinho aí, que é para o algoritmo do Instagram entender que, o vídeo é bom. Não esqueçam de nos seguir aí, apertem aí, @JohanBarbosa1010. Fica lá gravado, você que não assistiu, assiste lá, deixa seu comentário, curte, compartilhe, que é muito importante para nós. Beijo, um abraço para todos do Brasil inteiro aí que nos assistiram. Washington, meu amigo, mais uma vez um agradecimento aí para você, tá? Foi fantástico. Estou com os neurônios aqui que estão queimando. É muito bom, é muito bom. Isso. É muito bom, sim. E dizer que, estamos juntos, vamos proporcionar, quando você tiver já estruturado um novo modelo, você manda para a gente divulgar aqui no meu Instagram, seria uma satisfação enorme para nós divulgarmos aí e darmos continuidade a esse projeto fantástico, maravilhoso, que é ciência pura e que traz para as organizações, sistemas sociotécnicos, a proteção daquilo que a gente tem de mais importante, que é a vida. Né? Dia 21, acho que dia 21 de novembro e 5 de dezembro são as datas, que é um curso de 2 apresentações, de 2 horas. Acho que é 21 de novembro e 5, aí eu mando para vocês, para você divulgar para o pessoal. Já tem um curso aí prontinho, já estruturado para todo mundo fazer assim, com mais calma, né? Para realmente ter uma estrutura. Vou participar mais uma vez, ter maior satisfação, né? Dizer que, para mim, eu fico muito empolgado com qualquer ação que venha em prol da engenharia de segurança do trabalho, e como cabeças pensantes, assim como você, como o Ivan, Edson Nogueira, o pessoal do Rio,
um monte de gente, Carla, do Brasil inteiro, que sempre está contribuindo com o nosso projeto aqui. Então, eu fico muito feliz. Então, amigo, uma boa noite aí para todos que nos assistiram. Boa noite, boa noite. E próxima quarta-feira estaremos aqui juntos mais uma vez, se Deus assim permitir. Vamos lá, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Saúde e paz. Até mais. Saúde e paz. Tchau, tchau.